Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, mais um episódio aí pra você que quer saber mais desse mundo de arquitetura, decoração, reforma, decoração, já falei, né? Já falou. Decoração e decoração e... Decoração e decoração. Reforma e decoração. No episódio de hoje, a gente tava pensando o que a gente poderia trazer pra agregar, né, na sua vida aí que tá pensando em reformar, que tá no meio de uma reforma ou algo do tipo, e a gente comentou aqui sobre os perrengues de obra, né? São muitos perrengues que as pessoas passam e que a gente consegue prever com as nossas estratégias e soluções aqui. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu espero que você goste muito desse conteúdo, que assista até o final, porque aqui com certeza você vai ter muita coisa valiosa para não errar aí na sua obra, na sua reforma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta aqui do nosso conteúdo, né, no canal e no Instagram, enfim, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like também, que é muito importante pra gente. Dessa forma, você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante, que mais pessoas precisam, né, saber disso tudo aqui pra não ter problema aí fazendo as suas reformas, tá? Então já se inscreve, deixa o seu like e compartilha também esse vídeo que vai ser muito importante. Bom, vamos à nossa convidada. Olha só ela aí, que linda, a dona Michele, nossa arquiteta aqui no escritório. E a Mi tá aqui com a gente, né, no dia a dia, com várias reformas, várias obras, vários clientes, várias ansiedades. Vários perrengues. Vários perrengues. E a gente vai falar um pouquinho mais. Mi, me conta um pouquinho mais o que tu acha, assim, que é o perrengue principal de obra. Que toda obra, que, assim, é clássico, que se não tiver o mínimo de conhecimento, o mínimo de noção, acontece. Cara, eu acho que um erro clássico é subestimar orçamento de obra e prazo de obra. Eu acho que é a primeira coisa, assim. Aquela coisa do tipo, quero fazer minha casa em 10 mil, dá? Entendeu? Quero reformar a casa inteira! 12! Sabe? Mudar tudo. E é engraçado porque a gente tava conversando sobre isso hoje, né? Eu tô em processo de reformar a minha casa e teve essa situação de, cara, a gente sabe que 150, 200 mil é dinheiro pra caceta, Sim. entendeu? Mas isso tá, em obra, quanto que isso dá de espaço construído, né? Sim. Então a gente tem muita essa dificuldade porque não é que a gente desvaloriza o dinheiro do cliente. Isso. É que as coisas custam muito, né? Isso é muito importante a gente dizer. Tipo, não é que a gente... Você que tá vendo? Não é que a gente tá dizendo que R$200 é troco do pão. Não é. Não é isso. O que a gente tá dizendo é que, sim, é um dinheiro muito, muito alto, né? Um dinheiro que você provavelmente tá guardando aí um tempão. Só que, diante dos valores da construção civil, e aí a gente tá falando de mercado, é muito pouco, sabe? Tipo, não vai ser... Não é tipo porque você tem lá 200 mil, a gente acha que é muito dinheiro, que por isso dá pra comprar mil coisas, fazer tudo. E, na real, não é bem assim. Quando a gente traz pra realidade, a gente traz para os valores que o mercado está praticando, né? E até, acho que a gente já comentou em outras vezes, mas o mercado oscila. Então, um tempo atrás aí ele deu virou uma montanha-russa. Então, tudo isso influencia, né? E daí a gente tem esse valor, que é gigante, é um bom valor, mas que ao mesmo tempo a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. E é frustrante, né? Porque a gente sempre tem aquele negócio de, eu sei, pra você ter conquistado seus 200 mil reais, foi muito tempo da sua vida que você dedicou trabalhando. Eu entendo que isso, né, vamos tirar a ideia de dinheiro, é muito tempo de vida pra acumular aquilo ali. E que chegar e ver as coisas indo assim, tipo, tá, meio que não vale nada, é complicado, é doído. É frustrante. E é uma das coisas que também faz sentido de obra e reforma e deixar a casa do jeito que a pessoa quer, um dos grandes sonhos, justamente porque as pessoas querem muito isso, porque é um pouco difícil mesmo, né? As pessoas, enfim, entendem isso. E assim, essa questão de orçamento, até é legal, acho que a gente pode dar uma ideia para as pessoas, né? De quanto que custa o metro quadrado, para a pessoa ter uma noção, né? Então, assim, a gente tem o CUB, né? Vamos pensando em construir, né? A gente tem tanto construir do zero, quanto a gente tem o reformar. E aí, o que a gente tem para reformar de interiores, né? Que a gente fala da parte de marcenaria, de iluminação, de revestimento, de pedra, enfim. Tudo isso que é parte do estou vivendo aqui dentro, não estou falando do tijolo, a gente chama de interiores, né? Então, assim, o CUB, ele considera o custo unitário básico da construção civil, que é uma tabela que, né, é feita por regiões, mas assim, é valor de mercado geral. Tem um órgão especializado que faz isso, com base na construção que tá acontecendo aí, uma média e tal. Exatamente. E aí a gente tem essa média, então é legal porque o CUB ele tem o baixo padrão, médio padrão, alto padrão. E assim, não é às vezes um alto padrão, um altíssimo padrão, né? De, sei lá, uma banheira no meio da sala, beleza? Mas é um alto padrão que eles consideram alto padrão, que aqui a gente considera um médio, né? É que eles levam muito em conta o programa de necessidades da casa, né? Uhum. O alto, baixo, médio e alto padrão ali do CUB tem muito a ver com a quantidade de cômodos, digamos assim. Então, quantos quartos, quantos banheiros, porque o banheiro ele baliza muito também esse nível do CUB. Quanto mais banheiro, mais caro. Exato.
Então ele usa mais, não é o alto padrão que a gente pensa, nossa, alto padrão, altíssimo padrão, algo mais luxuoso e tal. O Cube ele usa muito essa questão da quantidade de cômodos e do programa da casa, né? Sim. E a gente já tem aqui a última que a gente fez lá de São Paulo, a gente viu que o Cube tava 2.800, né? Para um que eles consideram alto Foi. padrão e a gente considera médio padrão. Era 2.800 alguma coisa, 2.900 arredondando ali, né? Isso, que tem desonerado, onerado, enfim, tem algumas coisas assim. Mas também, claro, ele é uma média, mas precisa bem fazer orçamento, né? Exatamente. Não dá pra gente chegar e falar, não, vai ser 2.800 um metro quadrado e é isso aí. Não, precisa pegar o teu projeto e fazer orçamento. Exatamente. Porque tem coisas no projeto que a gente já consegue prever que dá pra dar uma barateada, né? E isso é uma das vantagens do projeto, que a gente já sabe que, se eu botar uma parede hidráulica uma colada na outra, já diminuo aqui bastante custo. Ou, enfim, várias estratégias de projeto que a gente consegue pensar, sei lá, não colocar revestimento onde vai armário, fazer uma pintura, vai sair mais barato. Estratégias mesmo pra economizar. E por isso que é um custo unitário básico, né? É uma base, é uma Exatamente. média. Não é à toa que se chama média, base, né? Base. Então, assim, se tu vai colocar um revestimento diferente, se tu vai colocar ele considera aquilo pra construir. Se tu vai colocar, sei lá, uma fachada com uma pedra, uma porta alta... Não, peraí, isso daí não é um básico pra se construir, né? Então a gente tem isso também. Por isso que varia tanto, né? A última média que eu fiz aqui com os engenheiros da região, uma casa médio alto padrão tava aí entre 3.500 e 4.000 metros quadrados. Então, R$4.000 o metro quadrado, né? 4.000 metros... Isso, R$4.000. Você entendeu? Não, mas é isso mesmo. 3.500, 4.000 o metro quadrado. Vou construir uma casa de 100 metros quadrados, a gente tá falando aí de R$400.000 pra construir. Isso a gente não tá falando de pôr a luminária bonita, a gente não tá falando de pôr revestimento. Pôr um super sofá, ninguém tá falando disso. E é mais ou menos essa média também pra fazer um médio padrão de interiores, né? Então, assim, é legal explicar o que é um médio padrão de interiores. Porque eu sei que pra muita gente é um grande sonho ter cozinha sob medida e tudo mais, mas a gente ainda considera médio padrão, porque tem a cozinha sob medida altíssimo padrão, que é assinada e tudo mais, né? O que tu consegue, assim, dar de exemplo de médio padrão na cozinha ou na marcenaria? O interiores médio padrão e o interiores altíssimo padrão. Cara, o altíssimo padrão, ele traz muito de muitos materiais, né? A gente tem ali vários materiais compondo aquele interior. Então vai ter pedra, vai ter metal, vai ter marcenaria, vai ter o revestimento em si, né? Às vezes fazendo parte desses interiores. Ele engloba muitos materiais ali naquele mesmo móvel. E quando a gente fala de médio padrão, como é que eu posso tornar isso em palavras, né? A gente tem algo mais enxuto. Exato. Tipo assim, você vai ter sua cozinha, só que você não vai ter aquela ilha gigantesca, você não vai ter, né, às vezes um quartzito super específico. E às assim, vezes vai ser um granito Via Láctea, um granito Pitaia. Tem essas pequenas nuances, né? Essa troca de... o mesmo efeito visual, mas essa troca de material é importante, né? Isso acaba acontecendo. E outra coisa que eu considero altíssima se tu queres bater palma... Ai, não pode bater palma. Mas bater palma e abrir o armário. Tá, não é isso. Mas assim, existem armários que tu, pela Alexa, consegue abrir ele. Ou assinar por marcas, né, de design assinado. Que uma cadeira custa R$10.000, entendeu? Isso é altíssimo padrão. Então é legal pra balizar, né, as pessoas, porque às vezes elas chegam e falam, não, é a minha casa dos sonhos, não sei o que, nanana. Beleza. Esse é o teu sonho, isso pra ti é o teu teto, né? Fazer sob medida, fazer um negócio assim, assim, assado. Mas saiba que existe um altíssimo padrão, que é uma pessoa assinar a cor da tua cozinha. Existe isso, entendeu? Às vezes não é prioridade pra pessoa, sinceramente não é a minha prioridade, né? Mesmo como arquiteta e tudo mais, mas assim... Às vezes é legal ter essa noção que existe algo muito além do que pra gente já é uma coisa muito top, né? Então isso é legal trazer. Exatamente. E quanto que ficaria um metro quadrado de um médio alto padrão aí, de interiores? Cara, acho que a última vez que a gente estimou, tava em torno, acho que era 5, se não me engano? Acho que 5, isso. 5 alguma coisa, 6.000 metros quadrados, sim. Isso. Nessa faixa etária, nessa faixa média. E então é muito, tipo, né, quem quiser já consegue ter essa noção já. Sim. Pensa que é 5 a 6 mil metros, 5 a 6 mil reais o metro quadrado e já multiplica pela metragem ali do teu espaço. Já vai conseguir ter uma média, não vai ser uma surpresa, né? Exatamente. Já consegue ter essa estimativa. Porque entra de novo naquilo que a gente começou lá no início. Eu tenho 200 mil, consigo fazer minha casa inteira? Cara,
Depende, que padrão que a gente vai fazer. Tem outras estratégias também. Aqui no escritório a gente trabalha, por exemplo, parte da cozinha, banheiro, lavanderia que precisa ser sob medida, senão tu não tem uma boa dinâmica no dia a dia, beleza, precisa ser sob medida. Mas uma sala, um quarto, um home office, tu consegue fazer com móveis soltos e que fica tão legal quanto. Só depende de estratégia. Não é só comprar um móvel e instalar, porque daí, né? Adianta pegar um de cada lugar e querer juntar tudo ali no mesmo lado, né? Vira a casa Frankenstein que eu falo, né? Esse Uhum. picadinho aí vira a casa Frankenstein. Eu acho que é resolver e solucionar de uma forma inteligente o espaço, né? Então, tipo assim, marcenaria onde precisa ser marcenaria, móvel solto onde não precisa ser marcenaria. Exatamente. E até, em muitos momentos, é um respiro pro ambiente. Exatamente. Isso acho que um dos grandes perrengues que o pessoal passa nessa questão de obra é: eu não preciso contratar arquiteto, eu não preciso contratar design de interiores, eu vou direto na marcenaria que eles vão fazer o projeto pra mim. Projeto de móveis não é projeto de interiores. A marcenaria não vai definir a melhor pedra pra ti, não vai fazer a melhor iluminação, não vai definir o melhor revestimento. Eu até conversei uma vez com uma amiga que ela trabalha em loja de móveis sob medida, de planejados, né? Tem diferença sob medida e planejados, um dia a gente pode falar isso por aqui. E ela falou, olha, às vezes o cliente vem aqui, eu vendo móveis. E às vezes ele quer que eu resolva a vida dele. Eu não sou arquiteta, olha o tanto que vocês trabalham pra conseguir fazer um projeto que fique dentro do que ele quer. E às vezes as pessoas, a gente já teve vários clientes assim que, chegaram e falaram, eu até fiz o projeto com a marcenaria, mas não sei, não gostei. Sim, porque só tem móveis lá, entendeu? Exatamente. Não tem um revestimento, não tem uma iluminação, não tem marcenaria, serralheria, enfim, tudo na composição, né? Então isso eu acho que é um dos grandes erros que o pessoal faz. Não, com certeza. Tipo, confundir, às vezes, e até muitas vezes, às vezes... Hoje tá difícil, hein? Hoje a dicção... né, as pessoas não sabem, às vezes, realmente a diferença, né? E é exatamente isso que tu falou. Na marcenaria nunca vai ter alguém pensando na compatibilização de tudo. Não. Do que o eletricista fez, do que o pintor fez, do que o assentador de revestimento fez. Não tem nem tempo pra isso, Exatamente. Né? Não é nem função deles, entendeu? Exatamente. Até hoje a gente tava falando isso em reunião aqui no escritório. A gente sempre faz a reunião de alinhamento aqui. E uma das coisas que a gente falou foi isso. Cara, a gente organiza o espaço como um todo. Agora, o detalhe do puxador de não sei o que é o marceneiro. Aí é responsabilidade técnica do marceneiro. Então, não dá pra, chegar pro marceneiro e pedir pra ele fazer o trabalho do arquiteto, do eletricista, do pintor. Não dá pra pedir pro pintor te dar uma dica de marcenaria. Não dá pra pedir pro arquiteto ir lá instalar um negócio de marcenaria pra ti, o rodapé, enfim. Então, assim, cada um no seu quadrado, né? E por isso que existem várias profissões que se englobam. O arquiteto, ele tá coordenando essa galera toda. Porque ele viu o espaço como um todo. Ele não tá ali puxando o fio e botando encaixe na tomada, né? Coisas assim. E a gente sabe que isso acontece, né? A gente até teve já clientes passando pra gente isso. E, tipo, todo mundo deu taco no que eu tinha que fazer aqui. E aí a pessoa né, veio até a gente e falou, olha... Tô perdida. O eletricista falou uma coisa, o cara da loja falou outra, o meu marceneiro falou outra coisa. E a gente fica tipo, não... Fica tranquila, é assim, assado. Vem. Né? A gente explica, a gente cuida, a gente resolve. Então, teve esse amparo e a gente trouxe pra ela o que era realmente necessário, o que era pra aquele espaço, como que tinha que ser feito, né? Acho que até era uma questão de luminária, né? Eu não sei o que eu tô falando. Tu entrou aí numa vibe, é isso aí. Não, mas já aconteceu que assim, dá pitaco muito fácil, né? Sim. E não é só o pitaco do pessoal da loja, do pessoal do marceneiro, do eletricista e tal. A família também. Mas eu já fiz a minha casa assim e funcionou. Então tá bom, amado. Você fez a sua casa. Na nossa aqui não é da nossa dinâmica. Isso é uma coisa que importa. Porque cada casa é uma casa, né? Tipo, cada família é uma família. Não tem como querer dizer, o fulano fez tal coisa, eu vou fazer aqui que vai ser igual. Não tem como. E tudo muda, né, cara? Tipo, a nível, por exemplo, a nível arquitetônico, cada terreno é um terreno. Cada programa de necessidades é um programa de necessidades. Cada rua é uma rua, tem um acesso, tem uma forma. Falando a nível de interiores, cada espaço é um espaço. Tipo, às vezes tem um pilar ali, às vezes tem uma tubulação descendo aqui. A própria proporção do espaço é diferente, tem uma porta. Então não adianta a gente querer, tipo, na minha casa funcionou. Que bom. E cada dinâmica é uma dinâmica, né? Por isso que nenhum projeto nosso aqui é igual. Porque a gente tem uma cliente que tem essa dinâmica. A outra cliente não gosta de cozinhar. A outra ama receber. A outra odeia receber. Exatamente. Então não tem como, né? Eu acho que isso é um dos baitas perrengues, assim. Tem um perrengue que eu acho que é muito clássico, assim. É da questão de subestimar prazo. Isso daí tu faz em 5 dias, não faz? Entendeu? Isso eu acho que acontece muito. E eu acho que a gente vem melhorando cada vez mais os nossos processos pra mostrar pro cliente e trazer de uma forma efetiva, né? Eu já tive muito problema com prazo. E teve uma vez uma situação que foi muito chata e complicada,
do tipo assim, o cliente chegar pra gente e falar, não, olha só, gostou do 3D, espera o tempo do 3D. Isso já aconteceu várias vezes. Na hora de detalhar, não, mas eu já chamei o pedreiro, eu já chamei o marceneiro, com esse 3D ele consegue fazer. Cara, não consegue fazer. Não tem como. Aquela chapa de MDF, ou aquela madeira que tu tá vendo ali pode ser chapa de MDF, pode ser o material novo de bambu de PVC que a gente tem, pode ser PVC, pode ser revestimento, pode ser madeira natural, pode ser madeira de laminado melamínico, né? MDF, pode ser fórmica, enfim. Pode ser N materiais. E isso eu acho muito complicado. A gente já teve situações que eu já cheguei pro cliente e falei assim, olha, nosso processo é esse, você assinou, eu te expliquei como que funcionava. A partir de agora, se você quer seguir pelo seu caminho, você assume essa responsabilidade. Porque não tem como, a gente passa por esse processo, como eu falei, o cliente às vezes começa com a gente, é a primeira obra dele, ou é a segunda obra dele que ele fez há muito tempo atrás. A gente faz esse ciclo toda semana, a gente começa e encerra a obra toda semana. Então não tem como, às vezes a pessoa querer que a gente garanta o caminho que ela quer, mas sem passar pelo nosso processo, entendeu? Exatamente. Isso é muito complicado. Sim, não. E já teve, né, situação em que a gente teve essa questão de não quis seguir o processo, mas queria garantia. Mas aí a gente falava, olha, beleza, mas dá pra fazer do seu jeito, mas a gente não consegue garantir se... Exatamente. Essa questão aqui que a gente contratou, a gente acordou aqui, conversou no começo. Mas a coisa só queria tudo. Queria tudo e não dá pra ter tudo. Aí assim, a gente né? traz, senta, conversa, né? Porque eu entendo a ansiedade. Só que também existe um porquê das coisas. E isso é uma das questões que a autoconstrução trouxe muito pras pessoas. As pessoas até... Não, tá, beleza, já fiz obra errado, agora eu vou fazer certo, vou contratar tudo certinho. Tem um momento que é mais planejamento. Esses dias eu tava conversando com a minha mãe falou assim, mas vocês ficaram 6 meses fazendo o projeto? É óbvio que o prazo de obra vai demorar. Eu falei, não, é justamente ao contrário. Exatamente. A gente fica mais tempo planejando pra chegar na obra e só executar. Porque cada pessoa a mais parada ali, tu tá pagando à toa, entendeu? Exatamente. E até, né, se faz isso sem o planejamento, vai acontecer mais imprevisto na obra. Sim, porque não foi previsto. Exatamente. E aí, tipo, pra resolver o imprevisto, às vezes você vai ter que fazer mais aquela coisa que não tava ali naquele prazo. Exatamente. Eu não tava contando. Aí tu vai lá fazer mais aquela coisa. Tipo, agora a gente vai ter que fechar uma parede aqui porque aconteceu isso aqui. Aí vai lá, fecha a parede. Tipo, coisa que nem precisaria, sabe? Tipo, já estaria planejado, já estaria organizado pra aquilo acontecer. Exatamente. E assim, são coisas que, obra que... O que é um imprevisto numa obra? Isso é legal deixar claro. Imprevisto estourou um cano no meio do negócio. Agora... tinha que ter uma tomada aqui e eu não coloquei. Imprevistos de obra, né? Não, isso não é imprevisto, isso é você não ter planejado. Exatamente. É simples, entendeu? Então, todo esse planejamento evita todos esses perrengues de obra, sabe? A gente tem, né, um processo que a gente faz o projeto e a gente tem equipes pra fazer a parte de obra. Cara, eles pegam 60, 90 dias e fazem a obra acontecer, porque já foi tudo pensado. Outra coisa que acontece muito tô aqui vendo... não gostei direito disso aqui. Agora que eu vi que ficou assim, porque o pedreiro deu uma ideia, o outro deu uma ideia, e eu vi que ficou assim, não gostei. Se isso tivesse visto em projeto, né, em reunião, em alinhamentos, isso lá na obra era só chegar e falar, show, isso aqui já estava aprovado faz tempo, eu já imaginei isso faz tempo. Exatamente. E a gente fala muito isso pros clientes sempre, né, do tipo, cara, enquanto a gente tá aqui em projeto, em etapa de criação, você não tá gastando nada pra alterar. Então, tipo, por isso que a gente sempre fala, né? Analisa com calma, vai lá, amadurece o projeto, porque enquanto tá aqui, a gente não tá gastando com refação de trabalho. Exatamente. A gente não tá gastando em quebrar uma parede, a gente não tá gastando em mudar um ponto elétrico. Não, e o quanto isso influencia, às vezes, por exemplo, no aluguel, né? Quebrar, então, é o material, é a mão de obra, são mais dias de obra que você vai estar pagando um aluguel desnecessariamente, entendeu? Acontece muito isso, acontece. E uma das coisas que eu sei que acontece, e que nem eu tava falando, né, por conta dessa autoconstrução, é que as pessoas, não, beleza, então tá, vou fazer certo. A hora que começa a ficar agoniado, não, eu preciso ir. Porque quando a gente tá fazendo os detalhamentos, o cliente não vê o que a gente tá fazendo, né? A gente tá aqui detalhando e eles estão tipo, tá, e aí o projeto? Calma, vai tá mais... E é uma das partes mais importantes do projeto, né? Exatamente. Tipo, é o que vai fazer com que tudo corra bem, essa etapa de detalhamento. Então, o pessoal fica agoniado, e é normal que a pessoa fique ali meio ansiosa, mas é questão também de ter segurança. Tipo, tem um profissional ali cuidando pra você, sabe? Tipo, passou todo esse projeto, você amadureceu o projeto com ele, analisaram todos os pontos, pra chegar aqui no final, tipo, muito pertinho,
Aí, que largada. Exatamente. É a mesma coisa com a medicina. Eu já falei várias vezes que a gente tem que aprender com a medicina, né? Tu tá ali fazendo um tratamento. Cheguei, olha, eu tô com esse problema, eu tô com essa situação. O médico vai fazer uma consulta e vai te dar o medicamento, a receita. Se tudo nada chegar e voltar pra ele, olha só, não funcionou, olha que porcaria isso aqui. E ele volta e vai ver, tá, mas a receita, tu seguiu certinho? Não, ó, esse eu não fiz, esse eu não fiz, esse eu acho que não precisava. Aí tu quer que ele te garanta uma coisa que a tua parte tu não fez? Não Ele faz vai sentido. simplesmente olhar pra cara e falar. Não tem muito o que Não fazer. tem o que É meio fazer. óbvio, né? Eu tive uma vez que eu fiquei muito chateada. Uma cliente que chegou pra mim e falou assim: ah, olha só, eu já fui fazendo aqui com o 3D, tu não precisa mais entregar o detalhamento. Cara, como não? Peraí, é o meu trabalho. Eu garanto isso. Se você foi fazendo por conta, e tudo bem, é uma escolha sua, tá tudo certo. Mas eu garanto o meu trabalho. Eu garanto o que eu posso ali detalhar e assinar, entendeu? Então, às vezes, eu acho que as pessoas subestimam muito e acham que, às vezes, arquiteto é só pra deixar bonito, só pra pensar o espaço. Isso é muito importante. Sim. Só que eu não consigo dizer pra ti que aquela medida vai estar certa se eu não sentei, analisei mais de 1.300 itens e consegui colocar isso em projeto, né? Não é simplesmente, por exemplo, quando a gente faz o 3D, a gente cria. Aí o cliente aprovou. Agora a gente vai afinar os detalhes. Então, ali pra ele que apareceu que o micro-ondas ia ter, sei lá, um nicho de 50, agora eu olhando o detalhamento técnico, talvez tinha que ter 53, porque a porta não iria abrir, alguma coisa do tipo. E eu não consigo falar isso só assim, né, a Deus dará. Gente, a gente tem mais de 30 projetos andando aqui, então não é assim que a coisa acontece, né? Então, eu acho que ter essa noção de que, olha, se você tá realmente disposto a fazer um planejamento, faz o planejamento. Não vai no meio do caminho meter os pés pelas mãos que dá errado. E assim, né, a gente tá falando desses perrengues de obra aqui, mas isso, sei lá, em todo esse processo, sei lá, dezenas de clientes que a gente atendeu, aconteceu 2, 3 vezes. A maioria, o pessoal chega e fala, meninas, me ajuda. Tá, agora eu vou pra cá, agora eu vou pra lá. O que eu preciso, entendeu? Porque é realmente uma relação de confiança que no final, né, quem acompanha nosso Instagram aí, vê o pessoal o tempo todo elogiando. Meu Deus, olha só, minha casa ficou incrível. A Vanessa, uma cliente nossa também, ela falou, gente, depois do detalhamento ainda, eu ia nas lojas e o pessoal falava, ai, mas e se tu colocar esse pendente? E se tu colocar tal coisa? E se tu... Ela, não, vou fazer o que os arquitetos pediram pra fazer. Ela falou, ainda bem que eu fiz porque ficou perfeito, né? E é um uso inteligente dos teus recursos, né? Porque, tipo assim, você contratou um profissional pra estar ali te amparando. Então, o que você tem que fazer é confiar no teu profissional, no profissional que você escolheu, né? Provavelmente vocês tiveram ali a conversa. Então, pô, confia nesse profissional, no que ele tá te passando, no que ele te passou durante todo o processo. Ficou com dúvida, né? Que nem muitos clientes vêm fazer com a gente. Manda uma mensagem, né? Mesmo que o detalhamento já tá entregue e tal. Manda uma mensagem e fala, ó, me falaram isso. E a gente vai estar aqui pra tirar dúvida, né? A gente vai estar aqui pra falar, tipo, olha, não procede. Ou sim, procede, pode ser, pode fazer essa troca. Né? Então a gente vai estar sempre dando esse amparo pra esse cliente, né? E isso que tu falou dessa questão do recurso, que é, falando assim, porque bem claro, que é economia burra, né? Exatamente. Às vezes o pessoal faz a questão de vou fazer sem projeto, vai e erra. Às vezes, né, a gente teve algumas situações que a pessoa tinha projeto e no meio do caminho começou a mudar e aí queria que aquilo que ela viu no 3D tivesse lá na obra, mas aí, tipo, não faz sentido, entendeu? Exatamente. É meio óbvio. Eles entendem isso, eles sabem isso, mas há uma frustração no meio do caminho que não precisava, entendeu? E isso é legal, por isso que ter arquiteto é uma relação de um período longo. A gente tá falando da tua casa, a gente tá falando de um investimento alto. Poucas vezes, mesmo que tu vai fazer uma viagem, tu não gasta 200 mil numa viagem, entendeu? Eu espero. Não, mas assim, não é, entendeu? Então a gente tá falando de uma coisa que envolve muito dinheiro, envolve muito a tua família, envolve muitos anos de vida, pra tu simplesmente chegar no meio do caminho. Até uso diário, né? Exatamente. E nessa questão de economia burra, né? Falando português bem dizido. Bem dizido. É muito comum também, naquilo que eu falei lá no começo, de subestimar o custo da obra também. Também. De tipo assim, beleza, planejou, fez tudo certinho, tá com o projeto em mãos. Começa os orçamentos, né? Que como a gente falou, a gente tem uma média de valor, por exemplo, como o Cube, mas nada substitui um orçamento bem feito com detalhamento, né? Então a pessoa chega lá no final, começa a orçar. Aí beleza, a gente sempre recomenda a contratação de empreiteiras, que é quem vai, né, essa única pessoa, concentrando uma pessoa que vai estar resolvendo e administrando a obra ali pra você. E aí começa a orçar, aí pega uma mais barata, começa a descascar o orçamento da pessoa. Ah, não, isso aqui eu não vou fazer agora, isso aqui eu não vou fazer agora, isso aqui eu não vou agora. Vai ficar o esqueleto do negócio pronto. Sim, você vai viver, você, um teto e... Exatamente. A casa de louco, né? Porque não vai ter cor, não vai ter revestimento, não vai ter nada.
Aí, tipo, né, na hora ali a gente só pensa em economizar, vai tirando, isso aqui tá caro, vai tirando, vai tirando, vai tirando. E não pensa no resultado final ali, né? Que na verdade vai ficar um lugar que não vai dar pra você tá vivendo ali. Exatamente. Você vai precisar fazer alguma coisa. E aí a pessoa já pagou um valor X pra fazer aquelas 10 tarefas. E ela precisava de 20, 30. Aí depois ela vai chegar, vai fazer as 10, ela vai perceber que ela tinha. Ah, esse aqui eu tinha que ter feito. Ah, vou contratar. Esse aqui eu precisava ter feito isso aqui também. Contrata. Então, tipo assim, você vai contratar de pouquinho em pouquinho. Quando você vê o valor global da tua obra, já passou muito mais do que tinha sido estimado lá no começo. Exatamente. Com a obra fechada, com tudo resolvido. Então, e sem muito estresse que, né, vai... Com certeza passou no meio do caminho. Porque daí vai dando aquela ansiedade, né? Mas aí falta mais isso. E aí o cara que já tá lá executando a tua obra, se ele já tá meio cabreiro contigo, ele vai botar o preço que ele quiser e aí tu vai pagar porque o cara tá ali, não tem muito o que fazer. Tu tá com pressa, então vai uma coisa juntando tu acaba caindo, tu mesmo cria uma armadilha pra ti, entendeu? O que a gente mais recomenda é justamente isso. Qual que é o processo correto, né? Faz projeto, cria, vê todas as soluções ali da melhor maneira. Detalha, orça o que tá no detalhamento, porque se depois não tem essa de, dona, mais tanto, mais tanto. Mas por que mais tanto? Se o projeto tá ali, entendeu? Não tem isso. Isso que o pessoal às vezes, não, vai fazendo assim, e aí esse gap aí que eles não conseguem entender, né? Entre, fui fazendo o que dava, agora eu preciso sim pôr uma luminária aqui, e o cara vai me cobrar, não sei se vai estar barato, se vai estar caro, porque ele tá ali executando. E com certeza vai furar o prazo, né? E daí tu olha, tipo, beleza, o menor prazo. Perdão. O menor prazo. E aí começa a fazer, no meio do caminho precisou contratar aquele outro serviço, e os prazos vão aumentando? Exatamente. Vão aumentando. Exato. E aí, no final das contas, também, além do teu recurso, né, ter sido subutilizado ali, então, além de ter pago mais, teu prazo tá muito maior. Então, tipo, o prazo que tu tava querendo fazer ali já não é aquilo ali. Não é aquilo mais. Exatamente. E aí tu perde meio o controle da tua obra, né? Então é muito importante essa etapa de, tipo, fazer análise de todos os custos. Você tá com o projeto. Uhum. Você consegue ter né, esse orçamento bem fiel que precisa ser feito. Então, é uma estimativa muito precisa e é só você seguir. Exatamente. E assim, né, o projeto, ele não prevê, já que eu tô fazendo aqui tal coisa, eu vou ampliar mais um quarto aqui. Não, peraí. Que estava aí. É que às vezes a gente tem que meio que falar o óbvio mesmo, assim, eu já tive uma cliente que ela falou assim, que ela conseguiu ter essa noção. Ela falou assim, Carol, eu sei que o orçamento furou, mas fica tranquila porque eu sei que eu adicionei isso que não estava previsto, entendeu? Então é legal quando a gente realmente tem, né, que a pessoa tem essa noção. Porque assim, tu furar o teu prazo é complicado. Tu furar teu orçamento é muito complicado. E tu ficar nesse estresse absurdo é mais complicado ainda. Então isso que tu tava falando ali, que a gente recomenda a empreiteiras e tudo mais, é legal porque aí é legal que eu gosto de trazer pros clientes assim, qual que é a tua prioridade? Economizar? Não, eu quero economizar. Beleza, então tá. Então você vai ter que contratar o eletricista, agora você vai ter que contratar o pintor, agora você vai ter que contratar o pedreiro, agora esse. A gente tá falando de umas 15 pessoas. E sabe essas 15 pessoas? Você vai ter que administrar. Uhum. Você que vai ter que coordenar o dia que vai chegar o material, o dia que você tem que comprar, o dia que o material vai chegar, se o cara foi ou não foi, se o tempo estava dentro do previsto ou não. A questão do tempo, né? Previsão do tempo mesmo, clima. Parte de gesso, geralmente precisa de um tempo para secar a pintura também. Você, que tem a sua vida, que cuida dos seus filhos, que tem a sua empresa, você tem esse tempo para fazer isso? Exatamente. Não tenho? Então, aí você tem uma pessoa, né, empreiteira para fazer isso para você. Exatamente. Pessoal, quando a gente fala, tipo, você vai ter que administrar isso, a pessoa pensa, tipo, tranquilo, vai entregar o projeto na mão da pessoa. Eu tive uma pessoa... E vai ser assim. Eu tive uma conhecida uma vez que ela falou pra mim, menina, eu tô fazendo uma obra, até eu tinha projeto, ela contratou o projeto antes da gente se conhecer. E eu tô fazendo obra, não sei o quê, mas tanta coisa, né, pra administrar. Minha mãe tava sem fazer nada, e eu chamei ela pra administrar a obra pra mim. Moça, tá, mas aí eu perguntei, não, mas então tua mãe já trabalhou? Eu, não, ela era doméstica e agora ela tá lá administrando. Sem trabalhar. Entendeu? Como se a pessoa fosse conseguir, mas como se a pessoa fosse conseguir olhar o projeto, verificar se estava tecnicamente dentro da NBR. Então, assim, as pessoas, essa autoconstrução que o pessoal tá saindo agora, que tá entendendo que, opa, tá bom, eu preciso planejar. Tá, arquiteto não é tão caro, olha só, me faz economizar e é acessível, consigo pagar. Tá, legal, então já chegamos aí num nível a mais. Mas aí no meio do caminho, acha que obra qualquer um faz, entendeu? É que tem muito, né, essa cultura, nem falou da autoconstrução, assim. Qualquer minha água ali, levanta esse tijolo, tá feito. Exatamente. Só que o que garante que que esse tijolo foi levantado da forma mais funcional, da forma mais eficiente, a longo prazo,
né? Porque daí a pessoa vai notar algum problema alguns anos depois, quando a infiltração tá batendo ali embaixo. E aí, na parede. pra tirar, pra resolver é bem pior, né? Exatamente, aí vai gastar o dobro, sabe? É aquele fogo no rabo que eu falo, de tipo assim, ó, não, tá, levanta, não, eu quero ver isso aqui. Eu quero ver acontecendo. Exatamente. E às vezes esperou uma semana que esperou ali, tava com tudo certo, organizado, tranquilo. E essa semana que não quis esperar, vai agora demorar mais, sei lá, uns 6 meses pra conseguir deixar o problema, pra pagar 2, 3 vezes mais, é bem complicado. Tem mais um outro perrengue que tu acha que o pessoal comete bastante? Cara, além dessa questão do custo e do prazo, eu acho que tem muito o cliente mudar as coisas na hora. Né? Que a gente até pincelou aqui já, mas é aquela coisa, tipo assim, a obra tá rolando, tem projeto, todo mundo orçou conforme o projeto, tá tudo lindo, maravilhoso, correndo bem. Aí o cliente entra na obra, né? E fica, e se fosse diferente? Aí eu quero mudar isso aqui. Aí os profissionais ali, né, vão fazer a alteração. Aí depois ele vai olhar e fala, não, acho que tava melhor antes. Sabe? E, tipo, como isso parece uma coisa muito boba, né, que a gente fala, só que como isso influencia, né? Uma vez eu tive uma obra que teve isso, né, do cliente entrar e querer mudar, e isso gerou falta de material, que tava todo, nossa, mas assim, quantificado certinho, sabe? Tinha planilhas e planilhas, assim, quantificado certinho, e daí, nesse negócio de, troca aqui, põe aquele lá aqui, e esse aqui pra lá, e não sei o quê, houve isso de, tipo, faltou material, entendeu? E teve que gastar mais por causa de um negócio que foi e voltou pro que já tava. Já tinha sido avaliado com calma, já tinha sido pensado. Eu não sei como que foi lá com essa tua obra, mas se o cliente chega no final e fala assim, se eu acho que também é muito da nossa responsabilidade de falar, beleza, podemos trocar, fica à vontade, a obra é sua. Isso vai custar mais, não sei te dizer quanto a mais agora, vou ter que sentar, vou ter que calcular. O tempo que eu estaria aqui tocando a tua obra, eu vou estar lá no escritório calculando quanto a mais. Exato. E vai demorar mais. Tudo bem pra ti? Não, tudo bem. Porque a moeda de tempo e de refazer, parece que o pessoal não consegue entender que é dinheiro. Não. Entendeu? Não consegue entender que isso é dinheiro. Isso é você... constrói parede, põe o revestimento. Agora precisa da tomada. Não, então rasga aqui o revestimento caro que você botou e põe a tomada, sabe? Umas coisas assim que não funcionam. Então, assim, se a gente puder deixar um recado, vou falar aqui pra você, no seu olho, cuida. Obra não é coisa de criança. Obra é assunto sério. Coisa de criança é quem fazia casinha lá e brincava de casinha. Se você tá realmente querendo fazer uma obra com qualidade, você precisa ter isso, tá? Então, o que foi? Tá na câmera lá? Tá aqui? Ela tava olhando ali. Então, se você realmente se importa, né? Se o que pra ti é importante fazer economia, faz do jeito certo. Mas não parece que tá andando, porque eu sempre fiz assim. Sempre fez assim? Sempre deu certo? Sempre foi tranquilo? Nunca furou prazo? Nunca deu problema na obra depois? Tu não se arrependeu depois do que tu fez? Então pode seguir assim. Mas se todas essas outras coisas aconteceram, com certeza tu não fez o caminho mais certo. A gente trouxe aqui, sei lá, 3, 4 situações de clientes muito específicos, mas que 90% dos nossos clientes seguem certinho, e aí eles chegam pra gente, tudo gostosinho, né? Tudo no lugar, sento aqui, tem uma tomada aqui do lado, porque são coisas que a gente pensa em projeto. E tem algumas clientes que chegam assim, nossa, mas a gente tem que pensar isso agora? Sim, a gente tem que pensar isso agora, sabe? Isso é agora, esse é o momento, né? Exatamente. Às vezes a gente chega pra uma nova etapa e o pessoal fica, mas isso aí depois eu vejo. Não. É agora? É agora? Esse é o momento da gente ver. Mas agora a tomada, depois eu vejo. Não. Agora é que a gente precisa ver. Exatamente. Né? Porque é exatamente isso. Porque se a gente vê agora, porque a gente acaba não reparando no dia a dia, né? A gente, eu digo, clientes em geral, a gente como usuário, não acaba prestando muita atenção no dia a dia. Então, quando a gente senta e se propõe a ver aquele uso, tipo, quais são as suas necessidades? Vai pra casa hoje, percebe que tomada que tu usa no banheiro. O que tu precisaria, que extensão que tu tá esticando no meio da tua casa pra fazer alguma coisa, sabe? Porque é nesses momentos que daí a gente para e se propõe a pensar naquilo pra gerar um conforto depois, pra ter um ambiente efetivamente pensado pra isso. Dê qualidade de vida, né? Qualidade. E assim,
Se às vezes você não se importa com você, pensa nos teus filhos, pensa na tua esposa, no teu marido, que estão vindo nessa casa cheia de problemas, que não reúne a família, que cada um fica no seu quarto porque é o mínimo de controle que eles conseguem se sentir acolhidos. A casa, ela é pra todo mundo. Então, a gente tem relatos, né, de clientes que passam depois anos falando pra gente, nossa, agora todo mundo fica na sala, a gente almoça todo mundo junto porque a gente tem prazer de estar naquele espaço. Então, tudo isso faz parte da qualidade de vida, né? E falando em qualidade de vida, falando em confiança, né, nós temos o nosso patrocinador oficial desse podcast aqui, que, né, compactua com isso, desse planejamento de materiais de qualidade. Uma das coisas que eu ia falar também, um dos maiores erros que existem, né, numa obra, são os materiais errados. A gente tem uma parceira, a Dream House, maravilhosa também, que logo vai estar aqui no podcast com a gente. E os orçamentos dela nunca são os mais baratos, mas também nunca são os mais caros. E daí ela chega pra mim e fala, Carol, tá vendo esse drywall aqui? Eu tô usando o perfil certo. Porque se eu usar o perfil errado, essa parede vai cair. E aí, o que vai acontecer? Vai cair em cima de tudo que o cliente tá ali fazendo? Então, é muito de novo, essa economia burra, essa falsa ilusão de economia. De, não, eu vou no cara mais barato. Não, mas por que o cara tá mais barato? Eu já passei por visita à obra, assim, que a gente inicia a reforma. E a gente olhando, analisando, assim, as patologias da edificação, né, ali, os problemas que tinham. E um dos problemas era causado por causa do tipo de areia que foi usado areia de praia. E aí o reboco esfarelando, o cliente não sabia o que fazer com aquilo ali. E o reboco, tipo, né, fazendo uma análise ali da situação, tinha se usado areia de praia. Então, tipo assim, cara, usar o material certo, usar um material de qualidade faz muita diferença no resultado final. E no orçamento, consequentemente, né? Exatamente. Só que é aquela coisa, tipo, será mesmo que vale você economizar um pouco agora pra ter um baita prejuízo depois? Exatamente. Não, os nossos melhores clientes, os clientes que mais seguem o processo certinho, que confiam em gente, são clientes que já fizeram obra alguma vez na vida. E aí, não, beleza, me ajuda, porque eu não quero passar por isso de novo. E assim, ó, esse podcast, todo o conteúdo que a gente faz nesse canal, no Instagram também, se você ainda não nos acompanha lá no Instagram, a gente vai deixar aqui também pra vocês acompanharem lá, h+.arc, porque a gente mostra os nossos projetos todo dia por lá também. Mas são os clientes que mais já sofreram realmente na pele isso, e hoje eles conseguem, tipo, ver a importância de bons materiais, de fazer bem feito, de não ficar lá meses no meio de uma obra que poderia ter sido feita em algumas semanas, assim, sabe? E essa questão, né, de material de qualidade, por isso que a gente tem parceria com a Skyne, eles são representantes de ferro de construção civil e mais algumas outras coisinhas, né, prego, enfim. Eles têm uma gama, né, um mix de produtos bem legais. Eles atendem toda Santa Catarina, tem 5 lojas e norte também. A Ana lá. E norte também do Rio Grande do Sul, tá? Então, vamos lá. Todo mundo já decorou as lojas? 100% não, vai. Osório eu sempre lembro. Osório. Perto de Criciúma. Siderópolis. Içara. É que assim, ó, a família é de Siderópolis. Aí o Içara ali foi o terreno, entendeu? Ficou ali, foi ali. Porque às vezes eles chamam até de Criciúma, tá? Osório. Içara, Osório. São José, Laguna, Joinville. 5 lojas, então, em toda Santa Catarina, eles entregam. Se vocês falarem que viram aqui, conheceram a Skyne pelo nosso podcast, a gente vai deixar aqui no primeiro link da descrição o site deles com todos os contatos para você ver a loja aí mais próxima e avisa lá que você tem um desconto especial porque viu aqui no nosso podcast, tá? A Skyne é justamente esse tipo de empresa que a gente gosta de indicar pela questão da qualidade. Eles não vão te dar o ferro mais barato só pra tu fazer lá, ganhar o teu orçamento e tu fazer um pilar com a bitola errada, entendeu? Então, assim, isso é uma questão que você precisa analisar em todos os orçamentos. Desconfia, não precisa ser o mais caro. Às vezes o mais caro é realmente uma questão de marca e tudo mais. E se, né, pra pessoa faz sentido, é legal. Mas, às vezes não. E o mais barato sempre dá problema. Eu tive já um cliente que levou... E aí, sabe que o barato que literalmente sai caro, não só pelo fato de estar feito errado e ter que fazer de novo, pelo fato de deixar o cara na mão, no meio da obra, e ter que pagar 2 vezes. Isso é o que mais acontece. E assim, por isso que a gente sempre, né, aqui a gente faz isso, e a gente sempre recomenda que os clientes façam isso, que é, cara, faz uns 3 orçamentos de cada segmento, pra tu balizar. Por que isso? Porque às vezes a gente na pressa pega o primeiro que viu, aí ou pagou mais caro, ou pagou mais barato, mas vai se incomodar, né? Ou em qualidade de serviço ou qualidade do... Porque tem isso também, né? Que nem sempre o serviço, o cara vai lá e ele vai cumprir o serviço que ele contratou. Só que vai ser um serviço bem feito?
Exatamente. Tipo, eu já vi da pessoa fazer um pilar e aí depois tem que contratar outra mão de obra pra consertar o pilar que tinha sido feito, porque tava, tipo, além de estar torto, ele não tava com aquele espaçamento Dos estribos. dos estribos pro final da capa do concreto. Aham. Aquilo ali abriu em bicheira, né, os espacinhos de ar dentro do concreto. Começou a oxidar o ferro e estourar o concreto, apenas. Só isso. Exatamente. Aí lá foi o gasto com produto pra parar de oxidar aquela barra, pra poder consertar, pra poder rebocar em cima. Tipo, isso quando dá pra consertar. Exatamente. Que nem sempre dá. Exatamente. Então, é a qualidade do serviço também, né? Qualidade de material, qualidade de serviço. E avaliar com calma isso também, né? Tipo, nem sempre, como tu falou, o mais barato vai ser o que vai resolver o teu problema. Exatamente. E olhar com calma esse escopo, ver se tá tudo bem certinho. E assim, né, isso a gente pode falar pra tudo. Se tu vai fazer uma obra pra derrubar daqui, se tu vai fazer um stand e derrubar daqui uma semana, talvez tu não precise dos materiais mais caros, os melhores e tal. Mas se é a tua casa, que tu vai viver com a tua família pelos próximos 5, 10, 15 anos, é muito não inteligente pensar em tudo isso e o fator pressa, né, atropelar tudo isso, né. Tinha mais uma coisa pra falar quando tu tava falando... e dessa questão muito de pagar 2 vezes, o tempo de obra e assim, o tempo de obra triplica, o teu relacionamento ali com o pessoal da obra fica uma porcaria. Eu já vi uma situação que teve um empreiteiro que foi indicação de um cliente que chegou pra gente e falou assim: olha, eu preciso pegar a próxima obra pra pagar a obra que eu tô, e aí ele ia tapando buraco. Tu acha que isso é o tipo de profissional que vai realmente te garantir? Então, eu gosto muito de indicar, por exemplo, a Dream House, né? Que tem todo um escopo, tem todo o pessoal homologado. Outra coisa. Beleza, vou aqui fazer um negócio nessa obra. Esse cara tem EPI, segurança? Alguém morre dentro da tua obra, tu vai pagar? Como que... Carol, mas isso nunca acontece, não sei o quê. Vai pagar pra ver? Não, e nem morrer, né? Tipo, se machucar. Só se machucar. Se machucar, caiu aqui, virou um pé, quebrou um pé. Sabe? Uma coisa boba que a gente pensa, não vai acontecer na minha obra. Imagina. Então, por isso que é importante a gente ter um corpo de profissionais qualificado, né? Exatamente. E assim, gente, a gente faz realmente esse tipo de conteúdo aqui, né, pra gente ir encerrando, mas é pra você ter consciência, sabe? Se você nunca fez obra, você tem a chance de fazer certo. Vai fazer certo, não fica enchendo o saco do profissional pra ele acelerar, pra ele fazer alguma coisa do tipo, porque vai te prejudicar. Ele não tá fazendo porque ele tá, não, hoje eu não vou fazer o projeto da pessoa aqui porque eu tô, hoje eu vou ver Netflix. Não, entendeu? Ele tem um monte de outros projetos pra fazer. E se tá, mas uma coisa importante, se tá dentro do prazo acordado, beleza, né? Os dois estão certos. Agora, se o teu profissional tá atrasando, enche o saco mesmo. Tem que encher o saco, isso daí é errado, né? Mas quando a gente tá falando de um profissional sério, né, que tá dentro do prazo acordado, confia no profissional que tu contratou. Não, isso em tudo, né? Tipo, até eu tive uma vez uma pessoa que fez com um médico. Ela queria, tipo, era uma cirurgia de nariz e ela, mas aí tu faz assim, não, aí tu faz assado, aí tu faz isso. Tipo, não, entendeu? Deixa que o profissional faz. Eu quero assim, como ele vai fazer... Pra chegar nesse resultado... Mas rapidinho, só pra gente encerrar aqui, esse assunto tem muita coisa pra falar. Deixa aqui nos comentários também, se você quer que a gente fale mais desse assunto. Existem outras coisas, né, no mundo de arquitetura, decoração. E assim, custa muito dinheiro, é um tempo demorado, porque traz muita qualidade de vida. Mas só pra encerrar aqui, uma coisa que eu já vi acontecer é leilão. Então, tipo assim, a gente orça 3 empreiteiras. Sim. Não, mas a elétrica desse aqui tá mais barata. Eu quero que tu faça a elétrica desse aqui com esse aqui, que não sei... Então... Teve um empreiteiro que chegou pra mim que tava puteado já com o cliente e falou: tá aqui, eu não vou fazer. Não importa. O meu, tu gostou? Não vou fazer. Porque esse tipo de obra eu não quero pegar, entendeu? E várias vezes eu já cheguei pra alguns clientes também e falei assim: olha, a gente combinou isso, esse é o nosso prazo, a gente tá dentro do nosso prazo. Pra você não tá mais funcionando, você mudou de ideia, existe aqui a cláusula de rescisão. Porque, gente, é uma empresa, não é brincadeira, entendeu? Pra qualquer profissional. Então é legal a gente realmente ter essa conversa muito clara, essa confiança de ambas as partes, porque, nossa, 90%, né, dos nossos clientes aí, claro, isso foi muito, esse tipo de situação aconteceu muito lá no início de carreira, hoje em dia nem acontece mais, mas por conta de esse posicionamento com o cliente, sabe? Quando tem essa relação de confiança, a coisa flui muito bem. Exatamente. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, né? Às vezes tem outros profissionais, outros arquitetos, designers de interiores, engenheiros, enfim, que estão aqui nos acompanhando. Então deixa aqui nos comentários se já teve algum perrengue de obra, alguma situação aí com o cliente.
é bem legal a gente conscientizar as outras pessoas. E eu não julgo os clientes assim de, mas eu não sabia. Claro, se a gente explica uma vez e aí tenta fazer errado, né? Eu julgo. Mas, quando as pessoas às vezes não têm essa noção, se não tem um acompanhamento do profissional que explica por A mais B. Tivemos uns probleminhas técnicos aí, então talvez tenha dado uma cortada, mas enfim, a gente tá encerrando o podcast aqui, mais um episódio aqui pra você que quer fazer certo, que quer fazer obra, né, de uma forma correta, porque as obras que a gente tem aqui no escritório não dão problema, porque os nossos clientes seguem o processo correto, seguem todo um passo a passo, todo um planejamento para isso dar certo. Não faz sentido tanto dinheiro, tanto sonho, tanto esperar pra, um sonho ser realizado para simplesmente chegar e fazer de qualquer jeito, né? Acredito que você concorde aí comigo. Espero muito que você tenha gostado, a gente vai trazer mais episódios por aqui, então deixa aqui nos comentários se você quer algum outro tema que a gente com certeza vai trazer pra você. Espero que você tenha gostado. Gostou, Amigo? Gostei. Eu achei legal. Eu achei bacana. Eu acho que é um assunto que a gente precisa trazer mais. Porque às vezes eu sinto que eu acabo, né, sendo procurada para outros arquitetos para nortear, enfim, trazer como que a gente trabalha aqui no escritório. E muita gente não consegue se posicionar com o cliente, sabe? E não é errado você chegar e falar assim, olha, a gente combinou isso, agora você tá querendo isso no meio do processo. A gente tem outros caminhos. Ou a gente faz um outro contrato, ou a gente reincide. É que assim, é meio óbvio, entendeu? Então eu vejo já muita gente se matando aí pra tentar suprir o que o cliente quer. Que assim, você sabe o que é melhor pra ele. Você aprendeu, você estudou isso, você passa por isso todo dia. Então é legal você ter essa consciência. E tá? como em outras profissões isso é mais normal. E pra construção civil é tão difícil, né? Exatamente. Não, mas assim, ó, eu sei que tem vários advogados que o cliente chega, eu vi lá no Google tal coisa. Tipo, cara, não é assim, sabe? Então é legal ter uma relação de confiança. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado e deixe então aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau.